Então, vamos lá, alunos dos 7º anos, nós vamos para esse próximo vídeo e nele nós vamos discutir, ou melhor, apresentar as resoluções da atividade do exercício da questão número 2 da página 8, tá? Conforme eu tinha mandado vocês fazerem. Então, novamente eu vou lembrar, quem não fez, acompanhe a explicação, dê uma olhada nas respostas, tentem, né, assimilar as ideias, e quem fez, dê uma olhadinha se está certo, se não tiver, ajeite direitinho, tá? Novamente eu vou lembrar, não está sendo muito fácil para a gente estar verificando essas atividades. Contudo, se Deus quiser, em breve a gente vai dar uma olhada, ok? Entendido? Então vamos lá. Olhem lá a questão número 2 da página 8, que diz o seguinte, a segunda questão. Observe a imagem abaixo para responder as questões por escrito. A imagem é essa. Seja bem-vindo, experimente a linguiça. Ok? A linguiça. Novamente, olha aí a letra A. Nós temos aí questões relacionadas à variação linguística, ou seja, as variedades de uso da nossa língua. Então, lembrem de novo, nós que estamos estudando, temos que ter essa consciência de que o uso da língua ele é variado. Então, eu tenho usos diferenciados da nossa língua, que devem ser usados, conforme já discutimos também, conforme o contexto. Então, olha a letra A aí. O anúncio acima segue a norma culta da língua, por quê? Então, veja aí o que eu tenho. Seja bem-vindo, experimente a linguiça, né? Então, você já deve ter observado como estudante que eu tenho um anúncio aí, né, com problemas em relação à questão da linguagem escrita. Então, logicamente, da forma que está escrito, ele não segue a norma culta. Então, a primeira resposta aí lógica seria não. E aí, olha, eu tenho um porquê. Como foi que você resolveu isso daí? O que foi que você falou sobre esse anúncio? Por que que você disse que ele não segue a norma culta? Repare a minha resposta aí. Não. Olha só. Você tinha que ter trabalhado alguma coisa no sentido de dizer que eu tenho incoerência, que eu tenho uma escrita inadequada, que palavras estão escritas de forma inadequada. De novo eu vou lembrar. Em se tratando de linguagem, não é bom você falar em erro, errado. Lembrem lá, quando as pessoas falam uma linguagem comum, popular, escrevem também de forma, né, que não esteja de acordo com a norma culta, eu vou lembrar que alguma coisa aconteceu. Então, de repente, a gente não pode condenar as pessoas, nem tanto pela fala, nem pela escrita. Principalmente aquelas que não foram como nós, que estamos tendo a oportunidade de estudar. Entendido? Então eu coloquei assim, olha. Não, porque o anúncio apresenta palavras que infringem as regras ortográficas da língua culta. Então o que é que eu vou lembrar? Em se tratando de língua escrita, que você está começando a aprender, novamente eu vou lembrar que você já sabe falar muito bem, né? Já sabe fazer uso da linguagem falada, oral. Você, na escola, um dos principais objetivos é aprender a escrever. Então, o que é que vai acontecer? Você que está aprendendo deve lembrar que, no geral, nós escrevemos seguindo normas dirigidas pelo que a gente chama de norma culta. Então, quando a gente escreve as palavras, a gente também tem que lembrar que existem normas, convenções. Eu não posso escrever de qualquer jeito. Eu tenho que lembrar que as palavras da nossa língua na escrita, elas têm certas convenções, ok? E aí, novamente, eu vou dizer a vocês qual é a grande problemática, que quando está se começando a escrever, ou infelizmente aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, a gente tem o costume de escrever conforme a gente ouve, o som. E muitas vezes o que é que a gente vai perceber? Que a gente não deve escrever exatamente como a gente escuta, exatamente como a gente fala, não é? Como a gente fala. Já mostrei para vocês, eu lembro ainda no início das aulas, quando estávamos relembrando o assunto fonema, que são os sons
das palavras da nossa língua, que o que acontece? Uma das grandes dificuldades é essa, que nós temos sons, fonemas, que são representados na escrita por letras diferentes. E aí quem não está habituado a escrever, quem não está habituado, familiarizado com a linguagem escrita, lendo ou escrevendo, certamente vai ter dificuldade na hora de escrever. Para nós lembrarmos, rapidinho, eu vou comentar, né, o exemplo do som Z da nossa língua. Então, o som Z, dê uma olhada aí no vídeo, olha o que vai acontecer, lembra? Na nossa língua, ele pode ser representado por várias letras. De novo, eu vou lembrar, o som Z, ele pode ser representado por várias letras. Como no caso da letra S, quando eu escrevo a palavra casa, olha aí o S. Esse S aí não tem som de S, o som é de Z. Casa, olha aí, casa. Ele pode também ser representado na nossa escrita pelo som X. Olha aí o exemplo da palavra exato. Olha o X aí com som de Z no caso. Então, mais uma, olha aí. Isso na hora de quem vai escrever, que não está acostumado com a escrita, vai ter muito problema com certeza. Esse som Z pode ser representado na nossa língua escrita também pelo Z, pela letra Z. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra fazer. Então, só para você relembrar como é que isso acontece na língua escrita. Então, eu tenho vários sons na nossa língua que podem ser representados por letras diferentes. O som C, né? Olha lá, como eu tenho seja, olha lá, é C. Na nossa língua pode ser representado também por letras diferentes, o que vai causar dificuldade para quem está começando a escrever. A letra B agora, olha aí. Como deveria ter sido escrito esse anúncio em língua culta? Desculpem. Como deveria ter sido escrito esse anúncio em língua culta ou coloquial? Então aí uma resposta bem lógica e simples que com certeza você deve ter acertado, né? Você vai dizer logicamente que deveria ter sido o quê? Escrito em língua culta. Se eu vou fazer uma escrita, eu vou escrever um anúncio ao público, é lógico que eu tenho que escrever em língua culta. Eu não vou escrever de qualquer jeito. Eu tenho que ter cuidado com a minha linguagem, com a minha escrita. Eu tenho que ter cuidado com as normas da escrita, tá? No que se refere à questão da ortografia. Olha uma resposta que eu fiz aí. O anúncio deveria ter sido escrito de acordo com as regras ortográficas da língua culta, ok? Da língua culta. Na letra C, olha, que fator contribuiu para que o sujeito escrevesse inadequadamente esse anúncio? Então, conforme eu falei, lembre de novo, vários são os fatores. Questão social, pessoas sem condições financeiras que não conseguem nem estudar, né? Por isso que eu digo de novo, você é um privilegiado de estar estudando. Questões sociais, questões culturais, e isso sem dúvida vão influenciar na questão do estudo dessa pessoa. E aí eu respondi o seguinte, veja se a sua resposta ficou parecida. São vários fatores, como fatores sociais e culturais, que podem ter contribuído para um baixo nível de escolaridade do sujeito, ou seja, quem escreveu o anúncio. Então, novamente, eu vou lembrar. Claro que você poderia fazer uma resposta diferente e logo direto, né? A ideia da baixa escolaridade, que o sujeito provavelmente não deve ter estudado muito e por aí vai, tá? Eu coloquei essa resposta mais elaborada para você ir se acostumando e também procurar elaborar melhor as suas respostas escritas. A letra D, reescreva esta mesma propaganda seguindo a norma culta. Olha aí como ficaria, né? Seja bem-vindo. Olha esse seja que eu já comentei para você. Não vai falar seja. Não é seja, é seja bem-vindo. Repare que é escrito com a letra S. Vem lá do verbo ser. Por isso com a letra S. Ok? Olha lá embaixo agora. Experimente a linguiça. Então, novamente, pessoas que não têm estudo, que não leem a palavra como ela é escrita, tendem a tanto pronunciar como escrever, né, em desacordo com a norma. Então, repara lá o xizinho que eu marquei. Então, esse som ex. Olha lá, mesmo som de escola. Experimente, esfirra.
ele pode ser ora ser representado pelo S, ora pelo X. Então, a prática da leitura e da escrita é que vai lhe ajudar muito na hora que você tiver dúvida de como escrever uma palavra. Entendido? Então, até o próximo vídeo. Qualquer pergunta, fale aí no Zap Zap. Até logo.